Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Hermira Cultura. Meu nome é Rosângela Chaves e, ao lado de Rogério Borges, estamos começando mais um programa Dedo de Prosa e dessa vez para falar do mercado editorial independente. E para isso, nós convidamos a jornalista, escritora e editora Larissa Mundim. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Larissa? Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no canal da Hermira. Larissa, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Seja bem-vinda, Hermira. Bom dia, eu que agradeço. Rogério, Rosângela, jornalistas que eu admiro. E é um prazer falar com vocês aqui no canal da Hermira, que faz esse jornalismo cultural de excelente qualidade. Para mim é um prazer, eu agradeço a oportunidade. Bom, e a gente agradece muito a sua presença aqui, Larissa. Bom, e antes da gente começar o nosso papo, eu queria pedir para quem nos assiste para curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso conteúdo, para que a gente possa ampliar o nosso alcance. Bom, deixa eu apresentar a Larissa, já falei que ela é jornalista, ela é escritora, é editora. A Larissa é autora de 2 romances, o romance Sem Palavras, que ela escreveu, o seu primeiro romance, que ela escreveu em parceria com a Valentina Prado, e mais recentemente ela também publicou Agora Eu Te Amo. Ela é fundadora da editora Nega Lilu, uma editora daqui de Goiânia, que já lançou vários autores, vários títulos, né, mas também já com uma presença nacional. E ela está à frente de um projeto que se chama Excêntrica, que é um projeto de inovação no mercado editorial independente. E é sobre esse projeto, e também sobre o mercado editorial independente, como eu disse no começo, que a gente vai conversar com a Larissa. E eu gostaria, a gente começar, Larissa, que você explicasse primeiro o que se trata esse projeto, né, que você está aí à frente, né? O que é o projeto Excêntrica? Perfeito. A Excêntrica é uma iniciativa que surge a partir da percepção de invisibilidades. Eu, como mulher escritora no centro do Brasil, percebendo a necessidade de fazer a circulação da minha própria obra autopublicada, caí na real que era, então, vítima de invisibilidade, e que isso não era exatamente um problema só meu, que muitos autores e autoras residentes também no norte, no nordeste do país, assim como aqui no centro, tínhamos dificuldade de circulação da obra e de visibilidade do trabalho, ainda que haja qualidade. Então, resolvi fazer uma busca pelos meus pares, né? Encontrar outras pessoas que eram publicadoras, assim como eu, autores autopublicados, pequenas editoras, ilustradores, designers gráficos, que trabalhavam no campo de maneira independente, e criamos então um site que se chama excentrica.org, iniciando o mapeamento da produção gráfica e literária independente no Brasil. A partir desse momento, nós identificamos então nossos pares e constituímos uma rede produtiva para a discussão dos problemas que são comuns entre nós, numa tentativa de encontrar alternativas, de encontrar ações estratégicas para amenizar essa invisibilidade, favorecendo a circulação dessa produção gráfica e literária. Esse foi o primeiro trabalho realizado pela Excêntrica.org, que desenvolveu outras frentes de atuação a partir do momento que esses agentes foram identificados, e a gente começou então a se relacionar em meio digital e também por meio das feiras de publicações independentes. A Excêntrica e a Casa da Cultura Digital, que é a organização social também dirigida por mim e que realiza esse projeto, chegou à definição de uma visão, que é essa visão de inovação do mercado editorial a partir de uma postura independente. Ela tem, Rosângela e Rogério, 7 eixos de atuação que eu vou mencionar aqui, e aí a gente vai conversando no desenvolvimento de cada um deles a partir da curiosidade de vocês. Pode ser? Claro. Pode ser, claro. Uhum.
Quais são esses eixos, Então, Larissa? vamos lá. Nós temos, nessa visão excêntrica, a observação de uma revisão nos processos produtivos, também o fortalecimento de grupos subrepresentados, a formação de redes produtivas. Temos também, e importantíssimo, o redimensionamento do papel social dos agentes estratégicos dessa cadeia produtiva, a ocupação dos espaços de poder e, por fim, a capacitação e qualificação de leitores, que é um dos eixos mais estruturantes, afinal de contas, sem estimular a leitura, sem manter a aproximação com o livro, essa cadeia produtiva não avança. E Larissa, então, assim, pegando desses eixos que você citou, me chamaram a atenção dois, que é essa constituição de redes, né, que é algo que a pandemia, com essas novas maneiras da gente se comunicar, que a gente foi obrigada a incorporar no nosso cotidiano, me parece que tem uma relação, né, bastante forte, porque, afinal de contas, a gente está conseguindo, e esse programa é a prova disso, conseguindo esse contato mesmo com as distâncias físicas, né? E uma outra questão é a questão dos grupos subrepresentados, né? E a gente percebe hoje, no Brasil e no mundo, um fortalecimento desses grupos e da procura desses grupos por espaço. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desses dois eixos. Perfeito. Bom, sobre esse primeiro, que é a formação de redes produtivas, a excêntrica, na essência dela, trabalhou para que, desde o princípio, essas redes fossem sendo constituídas. O próprio mapeamento da produção gráfica literária no Brasil foi, então, o primeiro passo para identificar nossos pares. Quem são esses autores autopublicados, as pequenas editoras independentes que trabalham com alta qualidade criativa, os ilustradores, os designers, esses agentes dessa cadeia produtiva que atuam criando seus modos de operar. E a partir do momento em que eles foram identificados, hoje a gente tem mais de 500 agentes apresentados no portal Excêntrica, nós criamos, então, uma situação de articulação entre esses agentes num espaço virtual por meio do site mesmo. Em breve a gente vai ter, inclusive, um marketplace para escoamento dessa produção independente. Imagina, você tem interesse em comprar um livro composto por narrativa visual de uma ilustradora paraense. Como encontrar esse livro? Você encontra a partir do momento que você encontra a autora dele. Então, está disponível no espaço, né, no ciberespaço, mas não está muito fácil de encontrar numa pesquisa. Então, a Excêntrica tem essa relevância. E a criação da rede produtiva, ela se deu também, pessoal, no âmbito físico, não somente no virtual por meio do site. É o nosso encontro anual, que é a Feira Excêntrica de Publicações Independentes. Ela integra o calendário nacional de feiras, que é o nosso momento mais glorioso de circulação dessa produção gráfica e literária e de circulação de ideias, encontro de pessoas. Nós sempre realizamos a Excêntrica, a Feira Excêntrica em Goiânia, fevereiro ou março, e esse ano, 2020, ela foi a única feira nacional de publicações independentes a ser realizada no Brasil de maneira presencial. Uma semana antes do início do isolamento social, nós conseguimos realizar a feira na Vila Cultural Cora Coralina, com o apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e do Fundo de Arte e Cultura de Goiás. Infelizmente, as outras feiras não ocorreram, todas foram canceladas, mas em função da existência, Rogério, das redes produtivas, nós estamos iniciando, então, experimentos de realização das feiras online. Ontem mesmo aconteceu uma aqui, bastante abrangente, na América Latina. E o segundo tópico que chamou a atenção é um dos mais caros, porque ele diz respeito ao ser humano. Metodologias, planos de negócio, ferramentas que podem, eventualmente, trazer algum aspecto de inovação para o mercado editorial, não serão suficientes se não fizermos também uma renovação no aspecto humano relacionado.
existe uma pesquisa bastante importante que foi coordenada pela professora Regina Dal Castanho, da UNB, que nos últimos 20 anos é base para toda pesquisa de mercado editorial, e ela identifica qual é o perfil mais recorrente do autor publicado pelas maiores editoras brasileiras. O perfil desse autor é sexo masculino, residente no Sul e no Sudeste, branco e que se declara heterossexual, ou seja, os 28% restantes são as mulheres, sendo que nessa pesquisa apenas 3% são mulheres negras, as indígenas não aparecem. Isso é o mercado tradicional, pessoal. No mercado independente da literatura e do livro, esse percentual não favorece tanto ao homem branco. Ele tem, por exemplo, uma valorização da relevância do trabalho da mulher negra, da mulher indígena, da mulher lésbica. Então, a gente tem aí um balanço, né, um equilíbrio maior quando o mercado editorial independente se apresenta. De que maneira? Algumas iniciativas surgem como editoras e livrarias também para atender especialmente esse público segmentado. Exemplos importantíssimos que a gente tem no Brasil hoje. Eu sempre menciono a Padê Editorial, que está instalada no Distrito Federal, que publica prioritariamente mulheres negras, mulheres lésbicas e população trans. É uma editora criada para publicar e circular essa produção, que às vezes tem dificuldade até de interlocução no mercado tradicional. E temos também, mais recentemente, uma outra iniciativa que eu achei bem bacana. Em São Paulo surgiu uma livraria especializada em literatura escrita pela mulher, que é a Dita. Então, assim, eu estou trazendo só 2 exemplos, mas eles são inúmeros. Nós estamos efetivamente alastrados, as atividades são muitas e são fortalecidas no Brasil para que os grupos subrepresentados ocupem seu espaço de direito. Larissa, antes de fazer uma pergunta, eu só queria comentar que eu sou uma fã da Feira Excêntrica, eu fui nas 3 edições aqui na Cora Coralina, e acho assim, tomara que o ano que vem a gente já tenha superado essa pandemia, porque é muito legal, é um encontro muito bom, assim, a conversa que a gente tem com gente de todo lugar, o acesso que a gente tem a um tipo de produção que a gente, de outra forma, a gente não teria, não é? Muito legal, eu adoro a feira, eu gostaria de falar aqui, eu gosto muito e acho assim, iniciativas fantásticas, assim, de vocês, né? De fazer esse encontro aqui em Goiânia, né? Que reúne gente de todo lugar. Mas você falou também na qualificação dessa rede produtiva, né? Queria saber de você, quais são os principais gargalos hoje desse mercado editorial independente? O que precisa melhorar para chegar no leitor? Rosângela, essa é uma pergunta muito importante. Eu estou trazendo para vocês aqui a minha visão, né, do lugar de onde eu estou, sendo quem eu sou. Mas eu tenho confiança de que nessas palavras que representam esse pensamento, a gente pode efetivamente identificar alguns sintomas de mudança nesse mercado editorial. Veja bem, o mercado editorial, como nós conhecemos hoje, tem traços do momento em que ele foi implantado, que é no século XIX. A gente está em 2020, vivendo pós-fim do mundo, e isso não faz sentido absolutamente, né? Então, ele já vem aí nos últimos 20 anos, a partir das crises foram sendo evidenciadas do ponto de vista econômico, demonstrando fraturas muito expostas, demonstrando estrutura craquelada. E nesse momento em que tudo está no chão, algumas iniciativas com determinadas maneiras de pensar diferenciadas podem vir a público, ou vir à tona, melhor dizendo, de uma maneira mais poderosa, cuidando, é claro, para que os novos projetos hegemônicos não tomem esse lugar. Isso também seria um fracasso nosso, né? Nesse momento em que a gente pode destruir estruturas, construir novos projetos hegemônicos. Seria um grande erro. Mas respondendo de forma mais objetiva à sua questão, na minha visão, a minha visão excêntrica, na minha visão de escritora e editora aqui no Brasil Central,
eu acredito que é fundamental o redimensionamento do papel social de todos os agentes produtivos dessa cadeia, começando pelo autor e autora, numa extremidade, e chegando ao leitor e a leitora na outra. Então, de que maneira isso poderia acontecer, né? Sem querer trazer aí receita de bolo. Do ponto de vista do autor e da autora, à medida que a propriedade intelectual se fortalece, tudo muda na redistribuição dos lucros dessa cadeia produtiva, porque a nossa legislação prevê e sugere um percentual de 10% sobre o preço de capa devido ao autor, que é o direito autoral, não é assim? Dificilmente hoje no Brasil uma editora tradicional, uma grande editora, trabalha com um percentual de 10% do preço de capa para o autor, o que na minha opinião de escritor é pouco. Afinal de contas, sem essa figura central, o livro não existiria. É claro que existe um investimento enorme feito em seguida, mas a propriedade intelectual precisa ser fortalecida no Brasil. Os 10% não são praticados, os contratos são fechados em 5%, 6% para o autor. Isso é desrespeitoso. Mas existem outros capitais, eu reconheço, para alguns autores é bastante interessante uma tiragem maior e uma circulação nacional. Então, o autor considera isso satisfatório. Mas e se esse autor começasse a se valorizar mais? A cadeia produtiva seria toda impactada. Avançando um pouquinho mais na cadeia produtiva, a gente chega no centro, pensando o papel das editoras. Enquanto as editoras permanecerem fazendo o livro num papel meio, nós teremos, então, a ausência de fortalecimento lá na ponta das ações de estímulo à leitura e formação de leitores. Nós também não teremos uma circulação alternativa da produção, porque se as editoras se comportam apenas como fazedoras de livro, que mantém uma relação insatisfatória com os autores, ela lança mão também de um outro agente na cadeia produtiva que, na minha opinião, precisa ser reinventada, que é o distribuidor ou distribuidora. Esse é um agente importantíssimo porque faz a ponte entre a editora e a livraria. Mas, nesse novo momento em que a gente vive, as editoras têm seus próprios esforços de contato com as livrarias, prescindindo dos serviços dessa distribuidora. Da mesma maneira, os processos de autopublicação fazem com que os autores e autoras também tenham seus esforços diretos de contato com as livrarias para posicionamento dos seus livros. As distribuidoras, elas vivem um momento muito importante porque são agentes logísticos. E sem engajamento, ninguém vai sobreviver nessa cadeia produtiva em crise. A distribuidora precisa se posicionar socialmente, ambientalmente, ela precisa se posicionar culturalmente, politicamente. É isso que deseja o restante da cadeia produtiva. E, por fim, nós temos, então, ainda não por fim, mas as livrarias, né, que são um bloco social importantíssimo e que foram sendo desvirtuadas porque precisam sobreviver. Grandes livrarias vendem secador de cabelo, vendem DVD. Eu não questiono, eu tenho uma livraria também, né, eu chamo de Jardim Livraria, para não caracterizá-la enquanto uma livraria como essa que a gente tem no momento, mas um espaço expansivo para acolher o livro, também num conceito expansivo dele. Então, as livrarias precisam retomar esse papel social delas, que é de promoção do encontro de pessoas, discussão, levantamento de debate, e a própria existência fortalecida da livraria faz com que a gente crie uma ambiência mais adequada para o consumo do livro, para a valorização do livro enquanto objeto, né? E a gente tem, por fim, então, na cadeia produtiva, a importância de redimensionamento do papel social do leitor ou da leitora. À medida que o leitor e a leitora percebem a importância da escolha do livro e que a escolha do livro é um posicionamento político e social, tudo muda. Você pode, por exemplo, consumir
literatura traduzida de um excelente autor branco, europeu, né? Assim, a gente tem livros incríveis, mas você pode também consumir um excelente livro de uma poeta negra. E isso faz toda a diferença na sua escolha. Isso impacta naturalmente na cadeia produtiva. Larissa, uma coisa que é interessante é porque me parece, e isso tem acontecido em vários campos, a gente está tendo um reposicionamento desses players, desses agentes das cadeias produtivas. E no caso da cadeia produtiva do livro, como acontece também na cadeia produtiva do jornalismo, a gente está tendo uma verdadeira revolução, em que a gente tem a impressão que o menos vale mais. É a famosa regra 3, né? Quer dizer, o menos vale mais. Quer dizer, vale mais você ter uma livraria menor do que você ter uma mega store que não se sustenta economicamente. Ou vale mais você apostar em nichos que às vezes vão vender um pouco menos, do que você só apostar em best-seller que tem uma venda grande, mas que não traz esse enraizamento do público leitor. Então, assim, o que me parece é que a gente está tendo uma redefinição mesmo em termos de dimensão. Você concorda com isso? Você acha que essas grandes estruturas que foram criadas em livrarias, em editoras, em distribuidoras, elas tendem a encolher-se para sobreviver, e ao encolher-se, elas se disseminarem um pouco mais, elas se diluírem um pouco mais em mais agentes, e não no monopólio de um agente só em cada fase de produção? Eu concordo com você, eu acho que essa é uma cultura desse início do século. Veja bem, as pessoas estão comprando no mercadinho do bairro, as pessoas estão plantando horta em casa, e as pessoas estão elegendo, a partir de um comportamento de consumo consciente, pequenos comércios para exercer seu papel como cidadão, como consumidor. Na cadeia produtiva do livro, como você mencionou, também ocorre esse tipo de comportamento. Tanto é que há cerca de 10 anos, 20 anos, né, talvez, a gente teve aquele momento em que as redes de livrarias entrando nos shoppings provocaram uma quebradeira das pequenas livrarias no centro da cidade, isso em todo lugar do Brasil. Algumas poucas livrarias de rua resistiram. E em agosto do ano passado, olha só que interessante, ficou consolidado na Bienal do Livro de São Paulo. Eu estou mencionando aqui a Bienal não porque seja o evento literário mais importante do Brasil, mas ele é promovido pela CBL e ele é financiado pelas editoras mais tradicionais. Na newsletter que antecedeu a realização da Bienal, a CBL anunciou quais eram os pontos de discussão com seus associados, e entre eles, Rogério, entre os 4 pontos, 2 eram sintomáticos desse momento que você está comentando. Um era a importância da autopublicação, que ela existe desde que a prensa foi criada. Quem tinha uma prensa se autopublicava. Então, não é coisa nova. Mas se hoje você tem um papel na sua casa e está em isolamento social e tem caneta, você faz um zine, né, um fanzine, e está ali se autopublicando também com liberdade total de expressão de ideias. O outro ponto dessa newsletter da CBL era a retomada das livrarias de rua. E nesse momento que eles reconheciam que não valia a pena fazer mais investimento na Megastore, que vende os enlatados e em plastificados traduzidos, eles reforçaram o movimento das pequenas livrarias de rua, lançando também um manual para que o cidadão comum, afeto do livro, né, abrisse sua própria livraria. Então, acho que está correta essa ideia, e eu acho que
por experiência própria, porque fiz isso, né, de escritora e leitora desde minha infância, eu acabei criando uma editora e abrindo uma livraria. Então, nós que somos militantes do livro, a gente, de repente, com essa autonomia que existe, a gente pode ocupar a cadeia produtiva do livro como um todo. O século XXI nos trouxe essa possibilidade, nós temos ferramentas para isso agora, podendo fazer da nossa maneira. A setorização, a gente sabe que no jornalismo já é uma realidade antiga. E eu mencionei ainda agora, tem uma livraria que só vende obras de mulheres. Tem livrarias que são dedicadas somente à publicação de literatura infantil. Existe no Guará 2, aqui no DF, uma livraria, café, dedicada somente a títulos de autores e autoras negras. Rosângela? Sim, Larissa, ainda a respeito desse fenômeno, desse ressurgimento das livrarias de rua, por outro lado, a gente vê o fenômeno da Amazon, né? Que é esse monopólio, né? Cujo dono, Jeff Bezos, é hoje o cara mais rico do mundo e que conseguiu ficar ainda mais rico na pandemia, não é? Então, e é interessante que também a gente vê que a própria ascensão das editoras independentes, né, esse fortalecimento desse mercado, ele também está atrelado com as pequenas livrarias, porque são as pequenas livrarias, como você mesmo deu exemplo aí de vários, né, desses autores negros, da literatura infantil, que dão espaço para as pequenas editoras, que você até tem um acesso mais direto ali ao proprietário, quer dizer, é uma conversa que flui melhor. Né? Como é que você vê esse fenômeno da Amazon? Né? Porque, inclusive, já tem muitas queixas de como que a Amazon, inclusive, pratica, inclusive tem práticas de às vezes, cobrar muito barato, não é? Pelos livros, né? Toda essa prática monopolista. Como é que você vê aí parece que são duas forças aí, né, em polos opostos, né? De um lado esse grande monopólio e do outro, né, essa conjunção de forças aí das pequenas editoras. Sim, eu vejo a postura da Amazon de maneira nociva, porque até mesmo as editoras, Rosângela, se espantam com o preço de capa praticado pela Amazon. É um preço irreal. Muitas vezes ele beira ao preço de custo do livro, que é diferente do preço de capa, né? Então, ele é impraticável. Quando a gente observa a cadeia produtiva fazendo uma distribuição justa de percentuais entre autor, editora, distribuidora, se ela existir no processo, e livraria, a gente percebe que aquele valor praticado pela Amazon e do qual muitas pessoas se valem para melhorar seu acervo, ampliar sua leitura, são, na verdade, perigosíssimas, porque impactam na cadeia produtiva por meio do dumping. O que acontece? Como esses valores são impraticáveis, suspeita-se, né? E aí já tem livros escritos de pessoas que são fontes muito mais próximas do case, de que a Amazon em si ela não vive da venda de livros. Existe um investimento externo para que o valor do livro, o preço do livro seja reduzido e dessa maneira criando, como você disse, uma espécie de monopólio em pleno século XXI. As pessoas que compram, então, livros na Amazon podem se sentir em vantagem por ter ali um desconto sensacional, mas efetivamente estão colaborando para a morte da cadeia produtiva e para o fim das livrarias de rua. Então, existe um plano estratégico, já há mais de 10 anos aí em execução, para aniquilar as redes físicas de livraria, criando, então, uma situação de monopólio, e depois disso a gente sabe que todas essas facilidades não precisam mais ser mantidas, né? Imagina, no monopólio, faz-se o que quer, né?
Larissa, você falou a respeito de um dos outros eixos, que é essa questão da formação do leitor, e você estava, a gente conversando aqui antes da nossa entrevista, você estava comentando que agora, neste mês de agosto, vocês estão lançando uma nova edição de um projeto de bibliotecas públicas, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho também como é que é esse trabalho junto às bibliotecas que dão acesso. Eu acho que as bibliotecas públicas elas são muito desvalorizadas e não é de hoje, né? São muito desvalorizadas há muito tempo. Houve até uma tentativa de se dar um apoio a elas a partir das bibliotecas escolares, mas que é um projeto também que infelizmente é mais um que foi desmontado recentemente. Mas aí eu queria saber como é que é esse projeto que você leva adiante em relação a esse aspecto específico. Que bacana poder falar sobre o projeto. O projeto se chama Madalena Caramuru, que é inspirado numa figura indígena importantíssima, a primeira geração de mulheres brasileiras após a chegada dos colonizadores. Madalena Caramuru era uma mulher privilegiada porque se casou com um português e teve acesso à escola. Então, ela foi alfabetizada, ela aprendeu a ler e escrever. O fato da Madalena Caramuru ter aprendido a ler e escrever possibilitou, então, a escrita de uma carta que foi entregue ao coordenador da primeira missão jesuística. Olha só, a carta da Madalena Caramuru solicitava que a violência contra as crianças indígenas fosse paralisada, né? E que as mulheres tivessem direito à escola. São demandas extremamente atuais nesse nosso momento, né? E baseada na força dessa mulher, baseada nessa ousadia, a gente criou um projeto que é financiado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás, e ele prevê agora, numa segunda etapa, um programa de capacitação de apoio à gestão de bibliotecas públicas, inicialmente em Goiânia e região metropolitana, que são 17 municípios, mas estaremos ampliando para todo o sistema estadual de bibliotecas. Como você disse, Rogério, a biblioteca pública é um instrumento, é um equipamento social que sofre de desprestígio, mas é também estruturante e basilar na capacitação e qualificação de leitores. Então, o Brasil não pode negar que as bibliotecas, assim como outras estratégias de estímulo à leitura e formação de leitores, são fundamentais não só para uma cadeia produtiva, mas para a construção de uma cidadania mais plena. Vocês viram ali, Madalena Caramuru teve oportunidade de escrever uma carta e entregar para um coordenador de missão jesuística porque sabia ler e escrever. Né? Então, isso é importantíssimo. Até hoje, isso nos toca de maneira profunda e bastante necessária. O projeto já foi iniciado, mas ele começa a ser executado em agosto e vai até março do ano que vem com a aprovação do FAC e reúne pessoas importantes assim nessa lida da política pública pelo livro, pela leitura e pela escrita, como José Castilho Marques Neto, que é o chamado pai do Plano Nacional da Leitura e do Livro, né, uma pessoa extremamente importante no campo da política pública brasileira. Também a Veridiana Negrini, que dirigiu o Sistema Nacional de Bibliotecas no governo Lula e Dilma. E temos também o Volney Canônica, que é um militante do Livro da Leitura, instituidor do Instituto Quindim de Leitura, ex-dirigente também das políticas para o Livro da Leitura quando o MINC ainda existia. E outros agentes também interessantíssimos, nós temos a Aline Puri, que é uma autora e editora indígena, com Tatiana Nascimento, também autora e escritora, mulher negra e lésbica, que juntamente comigo vão estar numa mesa falando sobre inovação no mercado editorial. Um pouco dessa conversa que a gente está tendo aqui hoje, em 5 webinários que vão ser transmitidos pela internet e outras 2 oficinas que vão
fortalecer o processo de capacitação desses gestores públicos de bibliotecas, finalizando, pessoal, com a elaboração de um relatório de impacto do projeto Madalena Caramuru, com as demandas urgentes das bibliotecas públicas do estado de Goiás. Um documento que vai ser encaminhado em âmbito federal, estadual e municipal, e a gente espera que tenha um impacto na inovação desse espaço extremamente importante que é a biblioteca, que é um espaço de resistência, principalmente agora com as novas demandas culturais que essa era pós-Covid vai nos exigir. Uhum. Sério? Dá tempo de fazer Tá, mais uma tem pergunta? uma última perguntinha, Rosângela, para a gente encerrar, porque o tempo da reunião aqui. Tá bom. Tá, não, é porque a gente falou muito, agora é rapidinho mesmo. A gente falou muito da Larissa como editora, Larissa antenada com esse mercado e tudo, mas eu queria saber um pouquinho agora da Larissa escritora, não é? Você já publicou 2 livros, eu gostaria de saber se você já tem algum projeto em andamento, está trabalhando em um novo livro. Como é que está a Larissa? Está dando tempo de desenvolver também o seu lado criativo? Eu agradeço a pergunta, Rosângela, porque eu tenho falado mais pela editora, né, sempre, mas a Larissa escritora está aqui, coração aquecido. Larissa, tem gente que acha que você se chama Nega Lilu. Fala assim, você conhece a Nega Lilu? Acha que você é a editora, entendeu? Assim, institucionalizada. Pois é, num determinado momento aconteceu essa fusão, né, de personas, e aí, com o tempo, devidamente, a gente conseguiu aí fazer essa separação, mas mantendo o vínculo, né? Inclusive, a Rosângela Chaves, como editora do jornal O Popular, né, no Caderno Magazine, foi responsável por um momento importante desse trabalho, que é quando a Nega Lilu se revela, né? Sou sempre agradecida, viu, Rosângela, por aquela capa maravilhosa que você me concedeu. Muito feliz sempre. Mas respondendo objetivamente, além dos 2 romances, os 100 Palavras e o Agora Eu Te Amo, eu publiquei outros 2 livros. A biografia do coletivo Esfinge, que se chama Operação Kamikaze, e um livro que é o best-seller da Nega Lilu Editora, que é o Faz RS. Então, depois disso, eu me dediquei muito mais à publicação do outro, que é um grande tesão meu. Eu sempre fui editora no jornalismo, e editora literária é uma coisa maravilhosa de se fazer, com alta qualidade criativa, então é sensacional. Eu estou escrevendo um novo romance, e eu espero conseguir publicar ainda em 2020, eu espero também que seja um trabalho que venha qualificar a minha escrita de romance ficcional, porque a gente só melhora o trabalho colocando o trabalho para circular, né? Fazendo com que as pessoas gostem, discutem se gostam, se não gostam, e a gente se preparando, então, para as questões que são colocadas pelo leitor e só por ele, porque muitas vezes pouco a gente sabe da obra que a gente traz para o mundo. Mas o livro deve virar público, ele foi escrito parcialmente em Pirinópolis, onde eu vivi no final do ano passado, durante o semestre todo, gerindo a livraria A Voar. Morei no mato, morei lá na Mata Velha, escrevi boa parte desse livro. É um romance ficcional que tem uma professora de quase 60 anos como protagonista, e estou curtindo muito, muito mais do que as outras coisas que eu escrevi. Espero conseguir finalizar esse livro e publicar em formato físico e em e-book também. Legal, Larissa. A gente vai ficar ansioso para o seu lançamento desse seu novo trabalho. Larissa, a gente quer agradecer imensamente sua participação aqui no nosso canal. Muito obrigado pela disponibilidade, por ter nos dado tantas informações interessantes. Você que é uma pessoa que tem um espaço muito especial, né, aqui no nosso contexto. E eu e a Rosângela, todos nós aqui da Ermir, agradecemos muito sua participação aqui hoje, viu, Larissa? Muito obrigado. Também agradeço. Eu também queria agradecer muito a participação aqui da Larissa. Dá tempo aí, Rogério? Claro, pode falar, Rosângela. Não, só que eu gostaria de pedir mais uma vez, para quem nos assiste, para que curtam o nosso vídeo, que se inscrevam no nosso canal, que compartilhem o nosso conteúdo. Quero agradecer mais uma vez a participação aqui da Larissa, né? E dizer para ela também que a gente está curioso aí para ver esse novo trabalho, né? E quem sabe pode ser o motivo agora de uma nova conversa, né, Larissa?
E aí a gente enfocando a Larissa escritora, não é? Até mais. Então tá bom. Gente, muito obrigado. Então, tchau, Larissa. Tchau, Rosângela. Tchau, pessoal. Até a próximo programa. Então tá, Muito obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau.